Takumi se vê transportado para outro mundo em pé diante da deusa Nolan. A primeira coisa que ela faz é pedir desculpas sinceras, explicando que sua convocação foi um completo engano. Ela revela que, quando um feitiço de convocação é lançado, geralmente visa transportar um grupo aleatório de derrotados da Terra para outro mundo. No entanto, a vida de Takumi estava indo muito bem, então ele não deveria ter sido incluído. Infelizmente, devido a um acidente, ele foi levado no processo de convocação junto com todos os outros. A culpa recai sobre o Santo Império de Sidônia, que ativou imprudentemente o feitiço de convocação. Como Takumi não estava destinado a ser invocado, Nolan o trouxe diretamente para ela, em vez de enviá-lo para Sidônia com os outros heróis invocados. Takumi pergunta a Nolan se ela pode simplesmente enviá-lo de volta para a Terra, já que sua invocação foi um erro. Infelizmente, ela explica que isso não é possível. Por pura raiva de Sidônia por usar o feitiço proibido de invocação, ela imediatamente removeu-o das leis mágicas deste mundo, garantindo que ninguém pudesse mais viajar entre mundos. Como resultado, Takumi agora está permanentemente preso aqui. Para piorar as coisas, o processo de invocação tecnicamente o matou. Quando Takumi percebe que agora é um fantasma desencarnado, ele começa a entrar em pânico, mas Nolan o tranquiliza, dizendo que não há necessidade de se preocupar. Embora ela não possa devolvê-lo à Terra, ela pode fornecer-lhe um novo corpo e ajudá-lo a começar uma nova vida como cidadão deste mundo. Como pedido de desculpas, já que isso é parcialmente culpa dela, ela oferece conceder-lhe sua bênção para facilitar sua vida. Takumi realmente não tem muita escolha, então ele concorda em renascer neste mundo. Nolan fica contente ao ouvir isso, porque assim tudo fica muito mais fácil para ela. Ela diz a ele para abrir sua tela de status para verificar a nova vida que ele terá. Quando Takumi faz isso, descobre que Nolan planeja dar a ele um corpo de 17 anos, mesmo que ele tenha 40. Nolan diz para não se preocupar com os detalhes menores. Mais importante, ele ainda precisa escolher seu trabalho. Ela diz a ele que há duas classes principais para trabalhos. Se Takumi quiser algo mais voltado para combate, ele pode escolher coisas como espadachim, cavaleiro ou caçador. Mas que se isso não o atrai, ele pode sempre escolher uma das profissões de produção. Takumi não está muito interessado na ideia de lutar, então ele opta por um trabalho focado em produção. Nolan prossegue embutindo o trabalho em sua alma, junto com várias bênçãos extras, antes de enviá-lo em seu caminho, esquecendo completamente de fornecer qualquer tipo de tutorial. Takumi cai no meio de uma floresta, e depois de conseguir se levantar, ele vê seu reflexo em um rio próximo. É então que ele percebe que se tornou realmente uma pessoa diferente, e para sua surpresa, sua artrite desapareceu. Decidindo aproveitar ao máximo sua nova situação, ele verifica a bolsa que Nolan deixou com ele para ver o que recebeu. Dentro, ele encontra algumas rações de comida e dinheiro, o que significa que ele não precisa se preocupar em passar fome por enquanto. Takumi verifica seu status e vê que Nolan realmente caprichou, concedendo-lhe uma impressionante gama de habilidades úteis. Entre elas, ele nota magia elemental, então decide testá-la. Estendendo a mão, ele chama Bola d'Água, e instantaneamente, uma esfera de água se forma em sua palma. Os outros elementos funcionam igualmente bem, e Takumi consegue usá-los facilmente na sua primeira tentativa. Com suas novas habilidades mágicas descobertas, ele começa a considerar seus próximos passos, e decide seguir para a vila mais próxima. Enquanto caminha, Takumi se depara com um galho no meio do caminho. Parece um galho muito bom, então ele usa sua habilidade de avaliação para escaneá-lo e descobre que é madeira de Treant. É obtido de um monstro de madeira e é realmente útil para fazer coisas como bastões mágicos e lanças. Takumi decide testar sua habilidade de modelagem e a usa na madeira para criar uma lança. Como a madeira funciona tão bem, Takumi decide escanear ao redor para ver se há outras plantas úteis por perto. Ele encontra muitas, então passa a próxima hora colhendo-as. No entanto, ele não sabe o que fazer com todas essas plantas, pois elas definitivamente não caberão em sua bolsa. Ele pode ter que deixá-las para trás. Mas então Takumi se lembra de que tem uma habilidade de caixa de itens, então ele a usa para armazenar todas as plantas. De repente, Takumi ouve um grito por perto. Momentos depois, uma garotinha sai correndo do meio dos arbustos e corre diretamente para ele, implorando por ajuda porque um monstro está perseguindo-a. Quando Takumi se vira para ver a criatura, ele se depara com um enorme coelho com chifres. O coelho investe contra ele com uma velocidade incrível, quase o empalando. Mas no último momento, Takumi entra em pânico e acidentalmente apunhala o coelho na cabeça, matando-o instantaneamente. Ele está surpreso que um iniciante como ele conseguiu derrotar uma criatura assim e presume que deve ser graças à bênção da Lady Nolan. Na realidade, a deusa não teve nada a ver com isso, foi pura sorte. Após a luta, Takumi recebe o título de trabalho de guerreiro, para seu desgosto, já que esperava evitar combates completamente.
No entanto, ele deixa isso de lado por agora e verifica se a menina está ilesa. Ela se apresenta como Molly e assegura que está bem, explicando que estava colhendo ervas, mas se afastou muito da Vila Borde e acabou sendo atacada. Quando Molly menciona uma vila, Takumi fica animado e pergunta se pode ir até lá. Molly concorda em guiá-lo, mas primeiro aponta que a carne do coelho é deliciosa e pergunta se ele pretende levá-la. Percebendo que seria um desperdício deixá-la para trás, Takumi coloca o coelho em sua caixa de itens. Só então ele percebe que acabou de revelar sua habilidade de caixa de itens na frente de Molly, embora ele pretendesse mantê-la em segredo. Resignado com seu erro, Takumi segue Molly enquanto eles começam sua jornada até a vila. Ao mesmo tempo, as outras pessoas que foram convocadas acabaram de chegar ao Império de Sidônia e estão incrivelmente confusas sobre o que está acontecendo. Nenhuma delas está ferida, mas não fazem ideia de onde estão. De repente, eles ouvem alguém chamá-los de heróis. Uma mulher se aproxima e diz a eles que não estão mais no mundo original e que foram convocados para usar seu poder como heróis para salvar este mundo. Ela se apresenta como a Imperatriz do Império de Sidônia, Elizabeth, e só de olhar para o rosto dela, os jovens percebem que ela é suspeita pra caramba. Neste momento, a habilidade única de Akane entra em ação e parece que Nolan lhe concedeu a bênção da revelação. Se ela seguir sua intuição, naturalmente chegará à resposta certa. E agora, a intuição de Akane está dizendo que Elizabeth é uma traidora, então ela não pode ser confiável. Quando Takumi chega na Vila Borde, os pais de Molly vêm recebê-lo e agradecer por ter resgatado a filha deles. O pai de Molly se apresenta como Banga, enquanto a mãe dela é Marta. Eles expressam sua admiração por Takumi, presumindo que ele deve ser uma pessoa muito responsável por ter viajado uma distância tão longa sozinho. Takumi aproveita a oportunidade para perguntar se seria possível ele ficar na vila por um tempo, explicando que não tem outro lugar para ir. Banga e Marta o recebem calorosamente, mas mencionam que infelizmente não há uma pousada na vila, então atualmente não há lugar para ele ficar. No entanto, eles sugerem uma solução. Os aldeões podem construir uma casa para ele. Logo, toda a vila se reúne em torno de um terreno vazio, pronta para começar. Querendo contribuir de alguma forma, Takumi decide usar sua magia de terra para nivelar o chão para a fundação. É a primeira vez que ele usa magia em uma escala tão grande e o esforço quase o faz desmaiar por esgotamento de mana. Os aldeões estão todos impressionados que Takumi pode usar magia de terra com tanta facilidade. Takumi pergunta se eles acham que ele fez algo estranho, mas eles dizem para ele não se preocupar com isso. Como ele cuidou da fundação, o resto deles começa a montar a casa para ele. Na manhã seguinte, a casa de Takumi está concluída. Graças às suas habilidades de carpintaria, ferraria e costura, Takumi consegue fazer um bom conjunto de móveis para si mesmo. Mas há algo mais que ele queria experimentar. Ele conseguiu um monte de minérios do ferreiro da vila, Boron, e quer tentar usar alquimia para extrair o metal. Takumi se depara com minério de ferro, minério de prata, minério de cobre e até mesmo algum minério de ferro mágico. Começando com o ferro, ele decide tentar fazer um lingote de ferro. Normalmente, esse processo exigiria um grande forno e várias horas de trabalho, mas graças à sua habilidade de alquimia, ele consegue fazê-lo instantaneamente. No entanto, o processo consome uma quantidade significativa de sua mana. Sua primeira tentativa de extração de minério é um sucesso, e Takumi fica entusiasmado com o resultado. Animado com as possibilidades, ele decide extrair o máximo que puder para ter muitos materiais para trabalhar mais tarde. Após algumas horas, Molly passa na casa de Takumi para lhe trazer o jantar. Quando ela abre a porta, fica horrorizada ao encontrá-lo desmaiado no chão, parecendo completamente exausto. Acontece que Takumi se esforçou demais com a extração de minério e chegou perigosamente perto de morrer devido à exaustão de mana. Por sorte, Marta e Banga deram-lhe uma poção de recuperação, trazendo-o de volta ao normal. Enquanto Takumi está ansioso para continuar praticando sua alquimia, ele teve que prometer a eles que não exageraria novamente. Com o tempo, Takumi extrai um monte de ferro, cobre e até um pouco de ouro, permitindo-lhe fazer uma tonelada de ferramentas úteis. Assim que termina sua prática de alquimia, ele passa tempo com Boron na forja, aprendendo a fazer todos os tipos de armas. A lâmina que ele forja fica realmente boa, e assim que Boron terminar de fazer a bainha, estará completa. A habilidade de forja de Takumi agora está no nível 40, então ele terminou de praticar isso por enquanto e decide passar para outra coisa. Takumi se aproxima de Banga e pergunta se pode pegar emprestado algumas poções. Banga concorda sem hesitar, mas menciona que as poções que ele tem são básicas e talvez não sejam muito úteis. Takumi o assegura de que está tudo bem, explicando que ele só precisa de um exemplo para usar como modelo.
ele planeja criar suas próprias poções usando as ervas que coletou na floresta. Impressionado pela iniciativa de Takumi, Banga oferece total apoio e até diz que comprará algumas poções dele assim que o primeiro lote estiver pronto. Takumi agradece a Banga e, com a poção básica em mãos, começa a criar sua própria versão. Ele usa folhas de Ryukoki e água para criá-la, seguindo cuidadosamente seu processo. Uma vez concluída, ele despeja a poção em um frasco de vidro e a compara com a que Banga forneceu. Ambas são azuis, mas a poção que Takumi fez é visivelmente mais vibrante e parece conter traços de magia. Apesar da aparência promissora, Takumi não tem certeza se é um sucesso. Ele sabe que precisa testá-la para confirmar se é segura, mas a ideia de se envenenar o deixa hesitante em correr o risco. Para desenvolver uma certa tolerância a veneno, ele decide comer qualquer coisa duvidosa que encontrar até estar prestes a morrer, e então usar magia de cura para se curar. Após algumas horas desse experimento autodestrutivo, ele se sente absolutamente terrível. Pelo lado positivo, curar-se tanto lhe concedeu a habilidade de purificação, que com certeza será útil em algum momento. Enquanto Takumi está se levantando, ele ouve um barulho atrás dele e encontra um javali enorme encarando-o. O javali é claramente hostil, então Takumi prepara sua lança para se defender. No entanto, enquanto o javali avança, a lança quebra no impacto, deixando o javali ileso e Takumi indefeso. Desesperado, ele usa todos os tipos de magia ao seu dispor, mas nada parece ferir o javali. Como se as coisas não pudessem piorar, ele vê uma aranha venenosa se aproximando por trás dele. Pronta para atacar, Takumi percebe que está completamente encurralado. Em vez de atacar Takumi, a aranha desvia sua atenção para o javali, desviando sua investida e fazendo-o errar o alvo. No entanto, o javali não recua e continua seu ataque, deixando Takumi com pouco tempo para reagir. Até agora, nenhum de seus ataques físicos funcionou, mas ainda há uma tática que ele não tentou. Enquanto o javali investe contra ele novamente, Takumi salta no ar e, no momento do impacto, usa sua habilidade de alquimia na cabeça do javali para desintegrá-la. Seu raciocínio rápido compensa, permitindo que ele sobreviva ao encontro. Agora que está seguro, Takumi decide verificar a aranha, já que ela o ajudou antes. A aranha está em péssimo estado depois de ser atingida pelo javali. Takumi decide curá-la para que não morra. Depois ele se levanta para voltar à aldeia, mas então ele recebe uma notificação informando que conseguiu domesticar a aranha. Ele não sabia que era possível domar uma aranha, mas está hesitante em levá-la com ele, já que aranhas são consideradas monstros perigosos. A aranha olha para Takumi com um olhar adorável com seus olhos fofos, e apesar de tudo, ele decide aceitá-la como seu animal de estimação. Para oficializar, ele a chama de Maple. Pouco depois, Takumi retorna à aldeia, exibindo orgulhosamente o enorme javali que conseguiu matar. Os aldeões ficam impressionados com seu feito, mas seu espanto cresce ainda mais ao verem a aranha venenosa que ele domesticou. Ninguém jamais conseguiu tal feito antes, deixando-os admirados com as habilidades de Takumi. Deixando isso de lado, Takumi sugere que os aldeões compartilhem o javali, já que ele não pode terminá-lo sozinho. Naquela noite, a aldeia realiza um grande banquete em sua honra. Enquanto todos estão aproveitando as festividades, Bonga aborda Takumi com as valiosas sobras do javali, e o aconselha a vendê-las na cidade mais próxima, Bolton. Com isso, Takumi decide que Bolton será seu próximo destino. Enquanto isso, a deusa Nolan tem observado Takumi e está encantada com o desempenho dele. Uma de suas colegas deusas questiona suas intenções, perguntando o que ela espera alcançar ao dar a Takumi um tratamento tão extraordinário. Afinal, ela lhe forneceu um corpo especial, uma bênção única e até o enviou de volta um ano inteiro antes que Sidonia ativasse o feitiço de invocação. Nolan, no entanto, simplesmente responde que não tem nenhum motivo específico, ela está apenas seguindo o que acredita ser a coisa certa a fazer. Na manhã seguinte, Takumi acorda e descobre que está amarrado na cama, percebendo instantaneamente que Maple é a responsável. Maple pede desculpas, explicando que tem se sentido muito sozinha, porque Takumi tem estado muito ocupado ultimamente e ela só queria chamar sua atenção. Takumi reflete e entende que tem estado tão envolvido no trabalho que não tem passado muito tempo com Maple. Determinado a compensá-la, ele decide tirar o dia de folga do trabalho e passar o dia brincando com Maple, o que a deixa incrivelmente feliz. Nesse momento, Martha entra para trazer o almoço de Takumi. Parece que algo estranho está acontecendo entre Takumi e Maple, mas Takumi garante a ela que não é o que ela pensa. Martha acredita nele, mas não pode deixar de notar que a seda que Maple produziu parece muito bonita. Ela planeja extrair o máximo de seda possível de Maple.
Mais tarde naquele dia, Martha consegue confeccionar uma camisa feita de seda de aranha, e todas as mulheres da aldeia ficam completamente encantadas com a textura do tecido. Takumi fica surpreso ao saber que a seda de aranha é tão procurada. As mulheres explicam que a seda de aranha é considerada um material de luxo, geralmente acessível apenas aos nobres. Martha então pergunta a Maple se ela poderia produzir mais seda para ela. Maple começa a expelir o material, mas o processo é lento e demorado, o que significa que ela não terá a chance de brincar com Takumi por algum tempo. Takumi está um pouco desapontado, pois estava ansioso para passar um tempo com Maple pela primeira vez. Mas ainda tem coisas para fazer de qualquer maneira, então não está muito incomodado. Faz aproximadamente um mês desde que Takumi chegou a esta aldeia e ele pretende ir para a cidade para estudar sua alquimia. No entanto, ele não consegue se despedir de todos os aldeões após passar tanto tempo com eles. Takumi vai até a forja para se encontrar com Boran e continuar aprimorando suas habilidades de ferreiro. Em pouco tempo, eles fabricam com sucesso uma placa peitoral que se encaixa perfeitamente em Takumi, juntamente com um par de botas com biqueira de aço. Boran menciona que as botas podem ser úteis se Takumi precisar chutar algo, mas Takumi rapidamente esclarece que não tem intenção de lutar, já que seu verdadeiro foco é se tornar um alquimista. Nesse momento, Banga aparece e está feliz ao ver que a armadura de Takumi está finalmente completa. No entanto, ele admite que vai sentir falta de Takumi quando ele se for. Ele sabe que Takumi não pode ficar aqui para sempre se quiser expandir seu negócio de produção. É lógico ele ir para a cidade, onde pode vender mais mercadorias e conseguir um fornecimento confiável de materiais. Um comerciante de Bolton virá à aldeia em alguns dias, então Banga combinou que Takumi viajasse com ele na volta para Bolton. Embora fiquem tristes por vê-lo partir, entendem que é o melhor e incentivam Takumi a começar a preparar suas coisas. Agradecido por todo o apoio, Takumi os agradece e começa a voltar para sua casa para arrumar suas malas. No caminho, ele cruza com Martha, que está carregando um balde de carne. Curioso, ele pergunta o que ela está fazendo, e Martha explica que está a caminho de descartar as vísceras de um coelho com chifres que Banga pegou. Ela menciona que, embora as vísceras sejam consideradas a parte mais saborosa do coelho, elas requerem processamento cuidadoso para eliminar quaisquer doenças ou parasitas. Esta vila não tem o equipamento necessário para fazer isso, então ela precisa jogar a carne fora para que ninguém fique doente. No entanto, Takumi diz que isso não será necessário, já que ele pode simplesmente purificar a carne. Ele se abaixa e usa magia de purificação, então a carne no balde deve estar segura para comer agora. Embora Martha esteja realmente grata, ela está igualmente chocada que Takumi pode usar magia de luz. Ela diz a ele que provavelmente não deve revelar que pode usar magia de luz quando deixar esta aldeia, porque muito poucas pessoas neste mundo são capazes disso. Se as pessoas descobrissem, isso atrairia muita atenção indesejada. Takumi leva a sério o aviso dela e promete ser cauteloso ao revelar seus poderes. No entanto, enquanto permanecer na vila, ele decide usar suas habilidades para melhorar a qualidade de vida deles o máximo possível. Usando magia da terra, ele constrói uma parede de tijolos robusta para melhorar a segurança da vila. Para maior conveniência, ele instala uma bomba de água e cria algumas outras comodidades úteis. Quando termina, a vila foi completamente transformada, parecendo um lugar totalmente novo. Quando o comerciante chega, mal a reconhece. Banga sai para cumprimentar Paepak, e após completar um acordo comercial, Takumi se aproxima para que possam começar a ir. Paepak já ouviu muito sobre Takumi por Banga, então ele se apresenta e todos perguntam se Takumi tem todas as suas coisas prontas. Takumi assegura-lhes que não esqueceu de nada, mas há uma coisa que ele quer dar a eles. Ele pega uma poção da sua bolsa e entrega a Banga, mencionando que já deixou cerca de 100 dessas garrafas na casa de Banga. Em caso de emergência, ele quer que Banga as use para curar ferimentos. Paepak, impressionado pela qualidade da poção, pergunta se pode dar uma olhada mais de perto. Ao examiná-la, ele confirma que é uma poção de alto nível. O restante dos aldeões logo aparece para se despedir de Takumi. Paepak diz que vai esperar que terminem suas despedidas antes de partir. Mali se despede de Maple, quem está dormindo no saco de Takumi, e Martha lhe entrega uma roupa que ela e as outras mulheres fizeram para ele com a seda de Maple. Takumi é realmente grato pelo presente atencioso e agradece a todos mais uma vez por serem tão gentis com ele, mesmo que não o conheçam há muito tempo. Ele sobe na carruagem e os aldeões lhe dão uma despedida calorosa e sincera, assegurando-lhe que ele sempre terá um lugar na vila deles. Quando Paepak e Takumi partiram para Bolton, Paepak comenta sobre o quanto os aldeões claramente o adoram. Até os outros na carruagem conseguem perceber que Takumi era como família para os aldeões, e a despedida emocional toca profundamente o coração de Heath.
A propósito, o grupo, também a caminho de Bolton, se apresenta. O rapaz loiro se apresenta como Heath. A ruiva é Riel e o cara de aparência sombria ali é chamado Bogger. Eles são parte de um grupo de classe C chamado Lion Fang e estão servindo como guarda-costas de Pai Peak. No entanto, a região é bastante pacífica, deixando-os com pouco a fazer. Riel percebe Takumi agarrando sua bolsa com força e pergunta se ele está carregando algo valioso dentro. Takumi responde, explicando que sua aranha assassina de estimação está dormindo lá dentro. O grupo fica chocado que Takumi conseguiu domesticar uma criatura tão perigosa. Riel, no entanto, insiste em ver a aranha, mas acaba parecendo assustador demais. Maple responde dando-lhe uma cabeçada bem no rosto. Takumi começa a se desculpar imediatamente pelas ações de Maple, mas os outros garantem que não há necessidade, pois Riel mereceu totalmente. Na verdade, Heath brinca que depois de conhecer Riel, Maple pode acabar temendo todos os humanos a partir de agora. No entanto, isso não parece ser o caso, já que ela parece ter se afeiçoado a Bogger. Enquanto todos começam a mimar Maple, Pai Peak chama Takumi para a frente porque quer falar sobre a poção que viu Takumi segurando mais cedo. Ele pergunta se há mais desses em estoque, porque se houver, ele adoraria comprar alguns. Takumi não se importa em vender as poções para Pai Peak, mas de repente seu cavalo para e parece que há problemas à frente. Há uma horda de goblins cercando a carruagem para um ataque, o que é uma péssima notícia. O grupo parece ansioso por finalmente ter a chance de agir. Eles dizem a Takumi e Pai Peak para relaxarem e deixarem tudo com eles enquanto avançam para o campo. Com cerca de 20 goblins espalhados pela área, eles estão confiantes em suas habilidades e mergulham na luta. Riel derruba os goblins à distância com seu arco, enquanto Bogger e Heath lidam com o resto de perto com sua massa e machado. Não demora muito até que eles tenham eliminado todos os goblins. Depois eles começam a dissecar as criaturas para recuperar as pedras mágicas. Logo depois, todos retornam à carruagem e sua jornada continua por 3 dias até chegarem a Bolton. Ao entrar na cidade, os membros do Lion Fang vão até a Guilda dos Aventureiros para relatar o sucesso de sua missão de guarda-costas. Takumi os acompanha, pois também precisa se registrar na guilda para permanecer na cidade. Takumi teria preferido se juntar à Guilda dos Alquimistas, mas como não há uma na área, ele não tem outra escolha a não ser se registrar como aventureiro. Hans, o recepcionista, explica que Takumi pode usar o cartão da Guilda dos Aventureiros como forma de identificação e, enquanto completar pelo menos uma missão simples por mês, o cartão permanecerá ativo. Takumi prossegue para se registrar como aventureiro e apresenta Maple como seu animal de estimação. Depois que todas as inscrições são concluídas, Takumi dirige-se à empresa comercial de Pai Peak para negociar as poções. Ele tem cerca de 103 poções diferentes em estoque e todas são de altíssima qualidade. Pai Peak está disposto a pagar 10 moedas de prata por cada poção de cura e de vigor e 50 moedas de prata por cada poção de mana. Takumi faz alguns cálculos rápidos em sua cabeça e percebe que ele ganharia mais de 7 milhões de ienes. Takumi sente que a quantia de dinheiro mencionada é exagerada, mas Pai Peak explica que ele poderia ter ganhado ainda mais se já tivesse uma reputação estabelecida como produtor. Com isso em mente, já que Takumi planeja trabalhar como produtor na cidade, Pai Peak sugere encontrar uma casa com uma oficina anexada para conveniência. No entanto, isso faz Takumi perceber que ele nem tinha considerado onde moraria quando chegasse na cidade. Pai Peak decide ajudar um pouco e chama seu assistente, Thomas, para que ele possa mostrar a Takumi uma boa propriedade com uma taxa acessível. No entanto, quando Takumi finalmente vê a casa, ela parece muito mais uma mansão, então ele acha que não pode pagar por ela. Thomas garante a ele que a mansão é bastante acessível e assegura que não há fantasmas ali, então ele não precisará se preocupar com isso. Takumi avista a oficina conectada à casa e começa a pensar seriamente em comprá-la, pois seria ideal para o seu trabalho. Com o dinheiro que ele ganhou vendendo poções para Pai Peak, ele tem o suficiente para pagá-la. Depois de considerá-lo por um tempo, ele decide seguir em frente e diz a Thomas que vai comprar a mansão. Thomas fica feliz em ouvir isso e diz que começará a papelada imediatamente para que Takumi possa se mudar amanhã se quiser. Enquanto caminham pelas ruas da cidade, Takumi sente um cheiro desagradável no ar. Thomas percebe que o cheiro está incomodando Takumi, então ele explica que o mau odor vem dos esgotos. Indivíduos ricos usam purificadores mágicos para limpar seus esgotos, mas os esgotos da cidade principal não têm esse luxo. Purificadores mágicos são extremamente raros, pois só podem ser encontrados em ruínas antigas ou masmorras, tornando-os caros demais para serem instalados no sistema de esgoto da cidade. Embora sacerdotes sejam ocasionalmente contratados para purificar manualmente os esgotos com magia, os esgotos permanecem sujos na maior parte do tempo.
No dia seguinte, Takumi e Maple mudam-se para sua nova casa e a primeira coisa que Takumi quer fazer é encontrar uma solução para o problema dos esgotos. Ele pega um pedaço de quartzo e argila da empresa de Pai-Pique e depois de usar magia para moldá-los, combina magia de fogo com magia de espaço-tempo para assá-los rapidamente. Depois de fazer isso por um tempo, a mana de Takumi está completamente esgotada, então ele precisa beber algumas poções de mana. Por outro lado, ele consegue completar sua criação, um vaso sanitário moderno. Nesse momento, Takumi ouve Pai-Pique gritando da sala de estar. Ele corre para ver o que está acontecendo e encontra Pai-Pique completamente enrolado na seda de Maple dos pés à cabeça. Confuso, Takumi pergunta a Maple por que ela faria uma coisa dessas, e ela explica que achou que Pai-Pique acharia engraçado. Para seu crédito, a textura suave e relaxante de sua seda realmente faz Pai-Pique adormecer, mas isso não torna aceitável. Takumi se desculpa sinceramente pelo comportamento da Maple. Pai-Pique assegura que está tudo bem, embora ser amarrado de repente o tenha assustado um pouco, então ele se desculpa para usar rapidamente o banheiro de Takumi. No entanto, assim que entra, ele volta e começa a perguntar o que é essa maravilha da tecnologia. Takumi vem e explica que é um vaso sanitário conectado a um dispositivo de purificação mágica, então ele se limpa automaticamente quando você termina. Basicamente, depois que você faz suas necessidades, ele usa magia de purificação para decompor os resíduos em materiais inorgânicos, que são então enviados pelo ralo. O conceito faz todo o sentido para Pepek, mas ele ressalta que a única maneira de tal coisa ter sido criada é por alguém com aptidão para magia de luz. Isso faz Takumi perceber que pode ter escorregado, já que Martha o havia alertado explicitamente contra o uso aberto de sua magia de luz. Preocupado, ele pede a Pepek para manter isso em segredo. Entendendo as preocupações de Takumi, Pepek concorda em não contar a ninguém. No entanto, ele está tão impressionado que insiste em ter alguns desses banheiros e pergunta a Takumi se ele poderia fazer 100 deles. Takumi hesita em concordar, já que fazer apenas um banheiro foi muito trabalho. Mas como Pepek está tão insistente, ele concorda em fazê-los, desde que Pepek possa fornecer as matérias-primas. Pepek fica muito feliz ao ouvir isso, mas não pode esperar que Takumi faça todos esses banheiros sozinho. Então ele sugere que Takumi deveria fazer um contrato de escravo. Takumi fica surpreso com a sugestão, já que ele nunca consideraria ter um escravo. Pepek explica que se Takumi quiser manter suas habilidades em segredo, ter um escravo para ajudá-lo pode ser a opção mais segura, já que escravos são obrigados a guardar segredo. Ele enfatiza que possuir uma aptidão para a magia de luz é uma raridade extraordinária, significando um favor divino, o que provavelmente atrairia a atenção da Igreja da Luz Divina. A Igreja pode fazer grandes esforços para forçar Takumi a trabalhar para eles, tornando o sigilo ainda mais crítico. A Igreja lucra muito ao monopolizar a magia de purificação, então Pepek duvida que ficariam felizes ao saber que plebeus poderiam ter acesso à purificação barata através dos banheiros de Takumi. No entanto, Pepek tem uma ideia de como contornar a Igreja, então Takumi não precisa se preocupar com isso por agora. A coisa mais importante é garantir que a Igreja não descubra sobre sua magia de luz. É por isso que Pepek insiste que obter um escravo seria a melhor opção para ele. Takumi continua fortemente contra a escravidão e declara que ele mesmo gerenciará todo o trabalho. No entanto, seu cartão da guilda de repente começa a brilhar. Ao verificá-lo, descobre uma mensagem exigindo que ele complete uma missão de verificação para manter seu status de aventureiro. Percebendo que não terá tempo para terminar os banheiros sozinho, ele relutantemente aceita comprar um escravo. Pepek leva Takumi à Mulan Trading Company, explicando que são conhecidos como os negociantes de escravos mais éticos da região. Enquanto Pepek vai negociar com o proprietário para garantir um bom negócio para Takumi, Takumi sai para o jardim, atraído por sua beleza. No jardim, ele vê uma linda garota elfa sentada em um terraço. No momento em que ela percebe Takumi, ela imediatamente diz para ele ir embora. Pouco tempo depois, Pepek apresenta Takumi a Mulan, a proprietária da empresa de comércio de escravos. Ele a informa que Takumi está interessado em comprar um escravo, embora destaque que Takumi estava bastante hesitante com a ideia. Curiosa, Mulan pergunta a Takumi se há uma razão particular para sua relutância. Takumi então explica que em sua terra natal, a prática de comprar e vender pessoas foi abolida há muito tempo, tornando difícil para ele aceitar isso aqui. Mulan reconhece as preocupações de Takumi, mas o tranquiliza dizendo que nessa nação, os direitos e privilégios dos escravos são pelo menos mantidos até certo ponto. Basicamente é assim que funciona. O proprietário é responsável por fornecer ao escravo necessidades essenciais como comida, roupa e abrigo, enquanto o escravo deve cumprir as tarefas específicas estipuladas no contrato. O contrato também inclui uma cláusula que impede tanto o mestre quanto o escravo de causar danos letais um ao outro.
Takumi acha esse arranjo reconfortante, pois isso transforma essencialmente o contrato de escravo em algo que se assemelha a um trabalho regular com regras claramente definidas. Mulan prossegue explicando os diferentes tipos de contratos de escravo. Por exemplo, aqueles que se tornam escravos devido a dívidas são contratados até ganharem o suficiente para pagar o que devem. Contratos permanentes, por outro lado, são tipicamente atribuídos a criminosos ou prisioneiros de guerra como uma alternativa à execução. No entanto, a maioria dos contratos de escravos resulta de pessoas sendo ilegalmente forçadas à escravidão por bandidos. Pai Pak sugere que um escravo de guerra seria a melhor escolha para Takumi, já que eles não podem deixar seu mestre sem permissão. Embora Mulan possa providenciar isso, ela pergunta por que é tão importante que o escravo esteja vinculado dessa forma. Pai Pak começa a explicar as habilidades excepcionais de produção de Takumi, e a necessidade de proteger seus segredos, mas Mulan insiste em ouvir o raciocínio diretamente de Takumi. Takumi esclarece que, como produtor, quer se concentrar em seu trabalho, mas gerenciar missões do Adventurers Guild dificulta isso. Morando em uma mansão, ele também precisa de ajuda com sua manutenção. Além disso, devido a certas habilidades únicas que ele possui, ele precisa de garantia de que seu escravo não divulgará nenhuma informação sobre ele. Por último, porque suas missões envolvem a colheita de ingredientes e podem ser perigosas, ele necessita de um escravo que seja também um lutador habilidoso para garantir sua segurança. Mulan rapidamente entende que Takumi não tem más intenções, mas ela recusa firmemente deixá-lo fazer um único escravo lidar tanto com o trabalho doméstico quanto com o combate. Ela está disposta a fazer negócios com ele somente se ele concordar em comprar 2 escravos separados para os papéis. Com isso em mente, ela menciona que conhece alguém que seria perfeito como governanta e chama Maria para a sala. Maria, que foi forçada à escravidão quando criança, foi treinada extensivamente em leitura, escrita, matemática e tarefas domésticas em geral, tornando-a uma excelente candidata para o trabalho. Maria afirma com confiança que é capaz de administrar todo o trabalho doméstico de uma mansão sozinha, o que tranquiliza Takumi. No entanto, Maria percebe que ele parece pensativo e pergunta se algo o está incomodando. Takumi diz que está apenas um pouco confuso, pois não entende por que ninguém comprou Maria ainda, considerando o quanto ela é fofa e capaz. Maria fica toda envergonhada por Takumi chamá-la de fofa, então ele pede desculpas, pois pode ter sido inadequado dizer isso. Maria se acalma e diz a Takumi que só pode fazer o trabalho doméstico especificado no contrato e nada mais. Takumi diz que está bem com isso, já que ele só quer que ela faça o trabalho doméstico, mas Maria quer deixar muito claro que não fará nada além disso. Takumi não entende por que ela está falando tanto sobre isso, já que Mulan já explicou como esses contratos funcionam, mas então Maria solta que não pode dormir com Takumi. Takumi também se sente constrangido, mas tranquiliza Maria dizendo que suas intenções são genuínas. Ele só a quer como empregada doméstica, nada inapropriado. Com isso esclarecido, Takumi pergunta a Maria se ela ainda está disposta a formar um contrato com ele, ao que ela concorda alegremente. Com a questão resolvida, Mulan anuncia que começará a redigir o contrato para Maria. No entanto, quanto a um servo de batalha, Mulan explica que atualmente não tem ninguém que atenda aos critérios. Ao ouvir isso, Maria a confronta, alegando que Sofia ainda está por perto. Mulan não gosta de ser desafiada e diz rispidamente a Maria para voltar ao quarto e começar a arrumar suas coisas. Depois que Maria sai, Takumi pergunta a Mulan se o que Maria disse é verdade. Mulan confirma que há de fato uma escrava de batalha no prédio, mas adverte que Sofia pode não ser uma boa escolha para ele devido aos seus muitos problemas. Mulan tenta encerrar a conversa, mas Takumi, intrigado, pede para conhecer Sofia. Relutantemente, Mulan concorda e o leva até o quarto dela. Quando chegam, Sofia fica surpresa ao ver que o visitante é o rapaz que ela encontrou no pátio mais cedo. Mulan explica o passado de Sofia, revelando que ela foi capturada como escrava de guerra durante o conflito entre o reino de Triaria e o reino de Wug, eventos que ocorreram há mais de 50 anos. Takumi fica chocado ao descobrir que Sofia tem mais de 50 anos, levando Mulan a explicar que o reino de Ugur era uma nação de elfos, e elfos naturalmente têm uma longevidade muito maior. Mulan então detalha por que Sofia teve dificuldades para formar um contrato com alguém. Ela tem uma cicatriz visível nas orelhas, e tanto a sua mão direita quanto a perna esquerda têm mobilidade limitada. Esses problemas físicos por si só a tornam inadequada para a maioria que procura uma escrava de batalha. Mas além disso, ela também perdeu a capacidade de usar magia elemental, uma característica marcante dos elfos, indicando que ela pode estar amaldiçoada. Diante de tudo isso, Mulan duvida que Sofia possa ser de alguma ajuda para Takumi em sua busca. Apesar de suas preocupações, Takumi insiste em avaliar a situação pessoalmente e pede um tempo a sós com Sofia.
Mulan hesitante concorda e sai da sala. Uma vez a sós, Takumi segura gentilmente o rosto de Sofia e olha em seus olhos. Embora ele não goste de usar avaliação em pessoas sem consentimento, Takumi sente que é necessário entender com o que ele está lidando. Quando ele examina a tela de status de Sofia, fica espantado ao ver que suas estatísticas são incrivelmente altas. Embora suas lesões e maldição limitem suas habilidades, Takumi percebe que, se puder resolver esses problemas, ela seria uma companheira de batalha ideal. Logo depois, Mulan retorna à sala e pergunta se Takumi tomou sua decisão. Ele afirma com confiança que quer levar Sofia. Surpresa, Sofia lembra-lhe de todos os seus defeitos, mas Takumi garante que ele consertará tudo para que isso não seja um problema. Impressionada com a confiança dele, Mulan concorda em confiar Sofia aos cuidados de Takumi. Alguns minutos depois, Mulan finaliza os termos do contrato e o passo final é executá-lo. Os três se reúnem enquanto Mulan usa magia para vinculá-los aos termos acordados. Uma vez concluído o processo, Maria e Sofia tornam-se oficialmente escravas de Takumi. Maria expressa sua gratidão a Takumi por escolhê-la e promete trabalhar duro para atender às suas expectativas, com Sofia ecoando o sentimento. O trio eventualmente volta para a casa de Takumi e no momento em que ele abre a porta, Maple salta animadamente para saudá-lo. Preocupadas com a segurança de Takumi, tanto Maria quanto Sofia ficam imediatamente tensas, com Sofia se preparando para atacar. No entanto, Takumi rapidamente a impede e explica que Maple é, na verdade, sua aranha assassina de estimação. Embora intrigadas com a revelação, as duas decidem aceitar isso e agir como se fosse completamente normal. Um pouco depois, Takumi as leva para um dos quartos vazios da mansão. Sofia e Maria realmente gostam, então Takumi diz a elas que Sofia pode ficar com este e Maria pode pegar o quarto ao lado. Nenhum deles pode acreditar que Takumi está disposto a dar a eles seus próprios quartos, mas como ele não está usando os quartos de qualquer maneira, acha que seria bom se alguém os usasse pelo menos. Além disso, há também um grande banho, então ele lhes diz que, uma vez que terminem de desfazer as malas, podem usar o banho quando quiserem, e Maria está realmente empolgada com isso. Mais tarde, enquanto tomam banho juntas, Maria compartilha o quão feliz está por Takumi ter escolhido comprar Sofia também. Ela admite que nunca acreditou que Mulan deixaria Sofia ir, pois Mulan passou os últimos 50 anos se recusando a vendê-la, não importando quanto fosse oferecido. Para Mulan vender Sofia a Takumi, ela deve ter visto algo confiável nele. Sofia concorda que Takumi parece gentil, mas permanece um pouco cautelosa, já que sabem tão pouco sobre ele. Durante os preparativos do contrato, Sofia deu uma olhada no arquivo de Takumi e percebeu que muitas informações de seu passado, como sua cidade natal e linhagem, estavam em branco. Isso faz com que ela suspeite que ele pode estar escondendo algo intencionalmente. Depois que terminam o banho, eles saem e ficam chocados ao ver que Takumi já preparou o jantar para eles. Maria fica especialmente devastada, pois o trabalho doméstico deveria ser a tarefa dela. Então, se Takumi faz tudo sozinho, ela é tão inútil quanto um vaso sanitário. Takumi explica que estava apenas tentando tornar o primeiro dia de trabalho da Maria um pouco mais fácil. Mas se isso a fizer sentir-se melhor, ele a deixará cuidar do resto das tarefas sozinha. Por enquanto, ele pede que se sentem para que possam jantar juntos. Mas Sofia está hesitante, já que os criados geralmente não comem na mesma mesa que seu mestre. Takumi entende que ela pode achar seu comportamento estranho para um dono de escravos, mas ele não quer que ela fique presa à tradição. Sobre o assunto de tradição, Takumi menciona que não é particularmente fã de ser chamado de mestre o tempo todo e sugere que o chamem pelo nome. Sofia, no entanto, pergunta se isso é uma ordem formal. Takumi esclarece que não quer forçá-la a chamá-lo pelo nome se isso a deixa desconfortável. Enquanto Maria parece perfeitamente bem em chamá-lo pelo nome, Sofia permanece um pouco relutante. No dia seguinte, Takumi vai à Papex Trading Company buscar um pacote que encomendou. Papex diz que fez o melhor para embalá-lo de forma segura, mas ainda quer que Takumi seja cuidadoso ao levá-lo para casa. No caminho para casa, Takumi nota uma igreja por perto, então entra e se ajoelha para rezar para Nolan. Ele a agradece por todas as habilidades que ela lhe deu, pois realmente o ajudaram. Mas há algo que ele queria perguntar a ela. No tempo que passou neste mundo, ele aprendeu que o Império Sagrado de Sidônia controla a doutrina religiosa aqui. Então ele não entende por que Nolan tem tantos problemas com eles. Nesse momento, Takumi ouve a voz de Nolan e a percebe parada diante dele, fazendo-o entrar em pânico por um momento. Nolan explica calmamente que ouviu ele rezando para ela e o trouxe aqui para uma pequena conversa. Respondendo à sua pergunta anterior, ela revela que não favorece Sidônia porque eles não seguem sua vontade.
Ela continua a explicar que este mundo tem duas religiões principais, a Igreja da Criação e a Igreja da Luz Divina. A Igreja da Criação a adorou fielmente desde o início, enquanto a Igreja da Luz Divina opera sem considerar sua orientação, fazendo o que bem entende. O Império de Sidônia até lançou várias cruzadas para espalhar à força sua religião. Durante tudo isso, Nolan escolheu não se envolver, pois não tinha interesse em interferir nas disputas mesquinhas da humanidade. Takumi ressalta que isso foi uma decisão estúpida, já que a única razão pela qual Sidônia conseguiu ativar o feitiço de invocação que o trouxe aqui foi porque Nolan não interveio até que fosse tarde demais. E sim, soa mal quando ele coloca desse jeito, mas ela lhe deu todas as suas bênçãos para compensar seu erro. Embora haja algo que ela precise lhe dizer, a maioria das suas bênçãos permanecerá com ele para sempre. Mas há uma que desaparecerá, e é a sorte excepcionalmente grande que ele tem tido recentemente. Ela basicamente lhe deu um tutorial inicial ao permitir que ele conhecesse pessoas tão gentis e prestativas. Mas em breve, ele acabará encontrando pessoas com intenções maliciosas. A partir de agora, os resultados de suas ações dependerão completamente dele. Pouco depois, Takumi chega em casa apenas para tropeçar em Maple, que o cumprimenta ansiosamente. Sofia e Maria correm para verificar como ele está, mas quando Sofia tenta pegar o pacote que ele trouxe, ele rapidamente guarda na sua caixa de itens para impedi-la de tocá-lo. Ele então informa que trabalhará em sua oficina por um tempo e pede para não ser perturbado. Sofia, notando que o pacote estava envolto em papel mágico de alta qualidade, fica desconfiada, suspeitando que possa conter algo perigoso. Incapaz de ignorar suas dúvidas, ela segue Takumi até sua oficina. Lá, ela fica chocada ao presenciá-lo mergulhando uma faca em veneno, cortando-se deliberadamente e curando a ferida imediatamente. Suas ações parecem bizarras e perturbadoras. Quando Takumi menciona casualmente o nome de Maria durante seu experimento, as suspeitas de Sofia se intensificam, levando-a a acreditar que ele tem intenções sinistras em relação a Maria. Ela tenta atacá-lo, mas, dominada pelo cansaço, desaba em cima de Takumi. Takumi verifica o estado dela para descobrir o que está errado e descobre que ela está sofrendo de exaustão extrema, provavelmente devido à sua maldição. Uma ferida como essa normalmente não seria tão difícil de curar, mas por causa da maldição, Takumi tem que fazer um grande esforço para finalmente curar a mão dela. Quando ele termina, sua magia de luz sobe de nível. Mais tarde, ele carrega Sofia até o quarto dela e como sua magia de luz subiu de nível, ele agora tem poder suficiente para dissipar a maldição dela. Então ele canaliza toda a sua magia nisso, e eventualmente consegue curar completamente Sofia, bem como remover a maldição. Ela ainda está inconsciente devido ao cansaço, mas deve ficar bem depois de um pouco de descanso. Algumas horas depois, Sofia acorda e, ao ver Maria, avisa urgentemente para fugir, convencida de que Takumi está completamente louco com base no que ela viu anteriormente. Maria, no entanto, não faz ideia do que Sofia está se referindo, mas está mais certa do que nunca de que Takumi é uma pessoa genuinamente boa. Para provar o seu ponto de vista, Maria segura um espelho para Sofia, revelando as mudanças que Takumi fez. Sofia fica atônita ao perceber que seu corpo foi curado e sua magia restaurada. Determinada a entender, Sofia sai para confrontar Takumi, que confirma que ele removeu sua maldição com sucesso. Ele explica que isso exigiu suportar uma dor significativa e esforço para aumentar o nível de sua habilidade, mas ele a tranquiliza dizendo que ela não precisa se sentir sobrecarregada por isso. Afinal, ele havia prometido curá-la. Sofia percebe que tinha julgado Takumi completamente errado. Tomada por gratidão pela bondade que ele lhe mostrou, ela se ajoelha diante dele e jura solenemente servi-lo fielmente pelo resto de sua vida. Na manhã seguinte, Takumi vai à biblioteca em busca de informações sobre alquimia, apenas para descobrir que toda a biblioteca contém apenas 4 livros sobre alquimia. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.